Oi, gente, se liga nessa dica que a Mais Fácil Saúde e a Medicor tem para você. Hoje nós vamos conversar com a médica pediatra e neonatologista Ana Paula Marini. Bom, então hoje a gente vai falar sobre as doenças respiratórias, principalmente na infância. É um assunto que agora, nessa época do ano, que é inverno, é muito questionado pelos pais, os prontos-socorros estão sempre cheios. Então, eu acho que o principal é a gente saber quando que a gente tem que se preocupar ou quando não tem que se preocupar com as doenças respiratórias. Então, o principal que acontece, que a gente vê, são as gripes e os resfriados comuns. Então, a gripe, o que é? Na verdade, a gripe ela é causada por dois tipos de vírus da família influenza, que é por isso que a gente indica fazer a vacina da gripe todo ano, porque ajuda a prevenir. Então, ela começa com sintomas parecidos com o do resfriado, então é congestão nasal, tem um pouquinho de dor no corpo, você pode ter tosse e pode ter uma febre, mas é uma febre baixa, que em questão de 24, 48 horas ela já some. E a gripe, ela já é muito mais abrangente, então ela já tem uma dor no corpo muito mais importante, a febre é mais alta, que pode durar até 72 horas, você tem a congestão nasal. Então, para diferenciar mais ou menos, a gripe é um resfriado mais forte, que a gente fala. Depois a gente tem, para as crianças até 2 anos, tem uma doença que é muito conhecida, que é a bronquiolite, que é uma doença bem mais grave, que a gente tem que ficar bem mais de olho, porque ela é causada por diversos tipos de vírus, mas o mais comum é o vírus sincicial respiratório, e ele é preocupante porque em adulto ou crianças mais velhas, ele vai causar um resfriado comum que não vai ter muito sintoma. Nas crianças menores de 1 ano, a gente vai ter como se fosse uma pneumonia causada pelo vírus. Então a criança fica cansada, tem dificuldade para respirar, você vê que ela puxa mais o ar para respirar, a febre é mais prolongada. Então são alguns desses sinais de alarme que a gente tem que levar a criança no pronto-socorro para fazer essa diferenciação. E também tem as mães têm muito medo de pneumonia, sinusite, que são essas infecções que algumas vezes podem ser bacterianas. A pneumonia acaba sendo uma complicação, né? Pode ser uma complicação da gripe e do resfriado. O que acontece? Quando a criança fica gripada, o organismo dela acaba, o sistema imunológico dela acaba indo diretamente para tentar combater esse vírus. E acaba deixando de lado essa parte da defesa pela bactéria. Então a gente chama infecção secundária ou pode ser infecção oportunista, que é quando a criança está indo bem, está melhorando da gripe, fica com a febre volta, fica bem mais alta, ela fica cansada, então aí tem que levar no pronto-socorro para fazer um raio-x, até para fazer uma diferenciação. Mas a maioria dos casos, nessa época do ano, são causados por vírus, então gripe, resfriado, tudo isso a gente consegue tratar em casa. Não tem nenhum remédio específico para essas doenças, porque é por vírus, não existe hoje em dia um remédio que mate o vírus. Então a gente tem que tratar os sintomas, é o antitérmico ou analgésico, se tiver febre, se tiver com dor no corpo, e o principal, que todo mundo fala, lavar o nariz e fazer inalação com soro. A lavagem do nariz é o ideal, porque é o que ajuda a tirar aquela secreção da criança, principalmente criança menor do que 2 anos, eles não sabem assoar o nariz, então a gente tem que fazer isso por eles. É isso que a lavagem do nariz ajuda, ela tira essa secreção, ajuda a dormir melhor, fica mais tranquilo. A inalação com o sorinho sempre antes de dormir é bom, porque dá uma fluidificada na secreção, diminui um pouco a tosse. E sempre lembrar que a tosse, na verdade, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, para tirar o que não era para estar indo para o pulmão. Então não adianta achar que vai dar remédio para tosse, vai dar xarope para tosse, não é para fazer isso. A tosse é uma defesa do nosso organismo, a gente diminui ela só com inalação e lavagem do nariz. E aqueles aparelhos que produzem vapor de água, doutora, eles ajudam? É muito difícil. Esses vaporizadores, eles ajudam no quarto quando a gente sabe que a umidade do ar, a umidade relativa do ar não está adequada. Então, se ela está a umidade baixa, está aquele tempo seco, que não chove muito, ele pode até ter uma função boa. Mas a função de fluidificar a secreção e ajudar na tosse, o que faz mesmo é a inalação. O umidificador não costuma ajudar muito, não. Outra coisa que pode não ajudar é consultar o Dr. Google, né, doutora? Não, nada de doutor, não. Porque o que acontece? Do mesmo jeito que a tosse, a hora que você procurar no Google, vai aparecer que é só de uma gripe, também vai aparecer que é um câncer de pulmão, que é uma fibrose cística.
são as coisas que a gente sabe que não são. Então, fica tranquilo, procura o médico, a gente estudou bastante para isso, a gente já tem essa noção. Então, evita o Dr. Google, porque ele não filtra o que ele vai mostrar para você. Então, deixa que a gente filtra isso para você. É bem melhor ser cliente da Mais Fácil Saúde e vir aqui na Medicor. Só vir na Medicor e passar com a gente. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Você também pode ter esses e outros benefícios para sua família. Vem para Mais Fácil Saúde. Ligue agora.